Fala galera, podcast New Play chegando hoje com o episódio 105, sempre com convidados especiais aí para lembrar da época do Play Center, né? E hoje eu estou recebendo aqui a nossa convidada, a Valéria Zukauskas, a bióloga Valéria Zukauskas, que tem muitas histórias para falar do Play Center. Ela é visitante, tudo bem, Valéria? Pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Uma honra estar aqui, né? Assim, é um presente estar aqui hoje. Uma honra, uma alegria poder falar um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa história em Play Center, a história de São Paulo, né? É um pedacinho nosso, né? De infância, de adolescência. Nossa, sem palavras estar aqui. Todo o meu agradecimento e minha gratidão a você, Nil, pessoa maravilhosa aí que desde o começo a gente já foi falando ali, acertando tudo, enfim, maravilhoso, muito bom. Oh, eu agradeço. Então, assim, ó, vamos lá. Começar que tem muitas histórias legais, o pessoal vai adorar esse episódio. E assim, vamos lá. Na Thumb Mail já entregamos aí, né? A gente usou a tecnologia super especial para colocar ela sentada lá na ponta da Casa do Monstro, né? Os favoritos da Valéria: Casa do Monstro e Montanha. Por que esses daí são seus favoritos? Conta pra gente aí. Então, gente, Casa do Monstro, né? Eu sempre achei a Casa do Monstro uma coisa assim, criança, né? Desde criança, muito caótica, porque a Casa do Monstro era caótica, né? E se a gente pegar ali, nos próprios vídeos aqui que a gente tem do Neil, o que a gente tem? Você tem cobra, você tem ali o gárgula, você tem né, o faraó, o vampiro, você tem praticamente todos os personagens do terror, né? Mas assim, o que mais me chamava atenção mesmo, assim, era um fascínio. Para quem não sabe, gente, a Casa do Monstro, como é que você acessava? Não era por carrinho, também não era a pé, era por um teleférico interno. Então, e o Isso, teleférico, gente, para quem não vai, eu lembro de detalhes. Então, você tinha né, onde você sentava tinha um tapete. Era uma coisa, gente, isso. muito, né? Era um tapete. E a ponta aqui da onde a gente, do apoio de braço, era uma cabeça de leão. Olha esse Eu detalhe, lembro mano, é uma mesmo. cabeça de leão, né? É E aí mesmo. você ficava com os pezinhos suspensos, eles não tiravam, né? Mas eles tinham ali uma estrutura para abaixar, para você poder subir, né? Sentar. Você fechava aquilo ali, né? Você fechava aqui, assim, na sua frente, né? E era um Isso mesmo. teleférico, gente. Então, essa coisa de. Chegava aquela coisa com aquele tapete, assim, ó. Era um fascínio aquilo ali, assim, para mim. Então, não é só. É Porque mesmo. a gente sabia que era tudo fake, a gente sabia, né? E tudo, mas era essa atmosfera, né? E para quem não sabe, tinham 2 andares. Quer dizer, esse teleférico ele subia até um andar superior e ele tinha pontos onde ele não saía totalmente para fora, porque não tem como, né? Mas ele se deslocava um pouquinho fora do brinquedo. Então você Isso. via, né? As pessoas viam você. Então eu acho que é essa atmosfera toda, né? E a fila, porque quem já tinha ido, o que a gente fazia na fila? Ai, que horror, fazia spoiler na fila. Gritava, que eu estava falando para você, né, Nil? Gritava, Aham. porque quando ele já ia se deslocar para descer, para continuar para a última parte, né? Ele ia se deslocar para descer. Tinha um esqueleto verde. Acho que eles iam trocando aquele esqueleto, eu acho que chutava aquele esqueleto, sei lá. Então vinha um esqueleto, estava apagado, né? Você começava a descer, aí vinha aquele esqueleto que fazia assim no seu pé. Então, quem não Isso. sabia, ele chegava até a encostar um pouco na ponta do tênis, assim. Então, gente, aquilo era diverso, você já sabia o que ia acontecer. Agora vem o faraó, agora vem o esqueleto, agora vem o vampiro, agora vem a pessoa tirando a tripa do outro do lugar, entendeu? Isso. Era tudo, né? Era aquela coisa assim, ó, Nossa, é era mesmo. isso. Mas Mesmo. maravilhoso, gente. Aquilo ali, assim, só de eu lembrar, assim, o olho brilha, né? Eu cheguei até a pesquisar sobre, não tem muito material, mas foi fabricado na Alemanha, muitos brinquedos, né, foram fabricados Sim, na Alemanha, enfim. E assim, eu acho que para a época, porque pelo que eu pesquisei, foi um brinquedo que já estava na inauguração do parque, então por a gente sim, falar de década de 70, é uma coisa muito moderna até, né, por tudo que tinha ali dentro, né, porque tudo ali é elétrico, né, aqueles brinquedos se sim. movimentando de uma forma macarrônica,
Mas, né? Mas aquilo ali, assim, para a época, né? Tem mais de 50 anos. Né? Eu acho que aquilo ali Sim. fez muito sucesso durante muito tempo, né? Fez sim. E Nossa. você lembrou, você falou dessa situação aí que as pessoas, algumas sabiam, né? Imaginavam que era tudo boneco, mas quem era mais novinho assim pensava que eram monstros mesmo, solto lá dentro, né? Exatamente, que assim, Tinha os que você não gritos, né? sabia, nossa, porque você não sabia o que ia acontecer, né? E vento, né? Porque tinha hora que bate vento, então o seu cabelo ia para trás, assim, né? Então, e você não Sim, sabia o que ia acontecer, né? Então, eu acho que assim, toda essa atmosfera, mas eu acho que o que mais chamava a atenção de muita gente, e era um dos brinquedos com bastante fila, era essa questão do deslocamento aéreo, do deslocamento sim. pelo interior. Eu acho que isso muito assim, muito único, né? Eu acho que eu nunca vi nada mais nesse sentido, né? Tanto é que eu não queria saber do Castelo dos Horrores, eu não queria, porque era carrinho, e era tudo carrinho. Não, eu quero esse aqui por conta, né? E esse caos que eu falei, porque você tinha o gárgula, você tinha a cobra, você tinha elementos de Oriente Médio, que eu achava aquilo muito, né? Porque você tinha Egito, Verdade. você tinha o vampiro, você tinha, só que você tinha do lado de fora elementos, tinha uma odalisca do lado de fora ali, Isso, elétrica. dançando ali. Então o que eu imagino? Aquela coisa de eu vou atrair você pela minha beleza, mas aqui dentro todas as coisas vão acontecer. Então eu acho aquilo muito, né? Você tinha ali meio que não era um viking, mas alguém ali com uma adaga ali, né? Que era Isso. um elemento também que não era de cultura americana. Então, essas misturas todas, né? Um gênio que ficava ali rodando em cima, né? Com aquela carinha de meio tentando levar você. Então, olha esse conjunto de coisas. Isso é muito vivo na minha memória. Né? Olha Isso os é muito detalhes, vivo, ó, olha os detalhes que a muito Valéria vivo. tá lembrando Nossa, aqui, hein? Meu, muito que da vivo, hora, meu. muito E esse vivo. daí, Valéria, esse daí, esse brinquedo, eu cheguei a ficar, eu trabalhei acho que um mês, eu acho, operando ele. Hum, Era um dos mais complicados para a gente pegar a manha para operar, por causa que, assim, eu até comentei nos outros episódios, o olha, comando dele eram 4 botões, assim, compridos, assim, sabe? tá. Aí, o primeiro, você mandava a cadeira, a pessoa sentava ali, lembra que dava aquele. Isso, Mandava. isso. O primeiro mandava a cadeira. Os outros dois do meio, você tinha que puxar as cadeiras da parte do meio. Que ela, era tudo sensor, né? Então ela parava ali. Sim. Você tinha que puxar. E o último, você tinha que puxar aquela que chegou lá no desembarque. Porque se você não fazer isso, ela Nossa, bate. Porque vinha meu muitas cadeiras e Deus. batia. Entendeu? Então Ah, tinha que dar uma elas coordenação. batiam, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Não, e gente, o Tinha tudo trabalho, isso. né? O trabalho, porque assim, uma coisa que a gente vai falar mais para frente, mas eu já quero deixar o registro aqui. Para quem não conheceu o Play Center, para quem, né, a graça do parque, gente, eu acho que uma das atrações à parte eram os operadores. Então, eu não estou falando isso porque o Nil está aqui, porque, né, por conta do canal, mas eram os operadores. Então, não só por trazer animação em alguns brinquedos, que a gente vai falar daqui a pouco, mas porque é trabalhoso. Hoje que a gente já está adulto, que a gente já tem uma noção, né? A gente tem uma outra percepção. Então, olha só, 4 botões, porque é aquilo, né? Chega a cadeira, você tem que desembarcar as Isso. pessoas que chegaram. Acho que era 2, né? Se a criança era pequena, daria para levar 3, se eu não me engano, acho que eram 2, né? É dois. Era sempre de Dois. 2, era isso, era sempre É. duplas, né? Então, quer dizer, chegou um aqui, mas você tem gente para embarcar ali, você tem que parar essa pessoa, só que Isso. tá chegando gente. Sim. Chegando gente. Era. E você não viu da frente. A gente que estava lá dentro, você não viu da frente. Isso, você tinha que prestar atenção no embarque aqui, puxar as do meio e prestar atenção na última que chegou lá no desembarque. Isso o comando fazia. Porque a Olha. pessoa, a pessoa que ficava lá no desembarque, ela só tinha a função de abrir a trava, né? Que ela abria por trás, lembra? Tinha uma alavanca. Isso, A alavanca verdade. assim, ó, puxava o negócio fazia assim, o braço, né? Aquele. Exatamente, exatamente. Nossa, gente, tá É, vendo os cada do bom. bastidores que a gente vai trazendo aqui, né? Então eu Sim, sempre achei assim muito, e era um brinquedo com bastante fila, era um brinquedo com bastante procura, né? E mesmo a muito. gente maiorzinho já sabia, a gente gostava de ir, justamente por conta
desse deslocamento aéreo que tinha, né? Desse deslocamento. Sim. Você saía um pouquinho para fora, né? Saía 2 vezes ali, e ela era, eu acho que era um brinquedo. Depois aí, né, o Nil coloca tudo de novo para a gente aqui, mas na minha opinião, esteticamente muito bonito. Você Muito olhava bonito, de verdade. fora, ele era um brinquedo bonito, né? Porque uma coisa é Sim. você ter ali as estruturas metálicas de outros brinquedos e tal, não, mas ele era um brinquedo bonito, né? Na Tem minha um opinião. vídeo, não, sim, tem um vídeo, até eu tenho um TikTok, o TikTok é o Tio do Play, né, lá no TikTok, Sim. que tem vários vídeos do Play Center que eu posto. Eu postei um antigo esses dias, acho que foi de Nossa, 1978, uma coisa assim, olha. mostrando à noite ela. A iluminação da Casa do Monstro era muito da hora, muito Nossa, bonita. gente, era assim. E mesmo durante o dia, no sol, era uma coisa bonita Sim, de sim. ver, porque era muito colorida. Então, assim, eu acho que, nossa, quem, né, inventou aquilo, o fabricante alemão, ele foi muito feliz. É Foi verdade, muito feliz, né? exatamente. Muito feliz, muito bom. E, e a próxima era a Montanha Encantada, né? Montanha Encantada Ai, encantou você também. tô encantada, né? Eu me lembro que eu até pesquisei um pouco, eu me lembro que em 1980, né, os Trapalhões filmaram na Montanha Encantada. Então, eu acho que Sim, começou ali. Eu fui uma criança que nasceu em 77, né? Então, eu sou uma criança de 77. Então, eles filmaram esse filme, que foi o Monstro Trapalhão. Se não me engano, acho isso. que é o Monstro Trapalhão. E eles se escondiam dentro da Montanha Encantada, né? Então, quando a gente soube tal, que foi filmado no Play Center e tal, era super criança, super pequenininha, né? Então, a mesma coisa. Então, o deslocamento feito por água. Então, a mesma Verdade. coisa, né? Você não vai a pé, aquela coisa do barquinho, né? Então, aquela estrutura, gente, era uma estrutura, não só, ela não era, tinha alguns minutos ali de passeio, né? Então, o barquinho ia ali, mas muita coisa para você ver, tudo muita coisa ao mesmo tempo. Então, você Sim. tinha ali o patrocínio de uma fábrica de chocolate muito grande na época, né? E tal. Então, assim, você tinha as nações, né? Então, continente africano, as bonequinhas ali, todas sincronizadinhas e tal. Difícil, gente, para a época, né? Fazer tudo aquilo. E Verdade. Verdade. você ia meio que por salas. Então, os continentes, aí no final era uma coisa ali mais do chocolate mesmo, que falava, né? Então, acho que esse deslocamento por água. Agora, eu sou da época, Nil, sabe do quê? Da época da queda d'água, que teve a Montanha Encantada, ela teve 2 épocas. Antes da queda d'água e depois da queda d'água, né? Porque eles Isso. resolveram a queda d'água. Eu sou da época da queda d'água. Então, a minha primeira ida Nossa. ao Play Center, acredito que deva ter sido em 1984, 83, por 85, por aí. Então, eu sou da época da queda d'água, ainda. Então, e a gente esperava, né? Aquela queda d'água devia ter o quê? 1 metro. Mas a gente esperava aquilo ali, né? Que dava um friozinho na barriga. Dava um friozinho na barriga. Agora, É, que dava um é, é, friozinho. assim, que aparece no filme, né? Essa parte aí também, dos Trapalhões, né? Ela Então, caindo assim. exatamente, é uma quedinha d'água que tinha, né? Então, assim, vai É. acabar o brinquedo. Era a última coisa. Então, tava lá, amiguinho, né? Desejamos que você volte, tá em cima. E aí você já via que acabava tudo, e aí vinha aquela quedinha d'água. Gente, mas era uma queda d'água, como eu falei, sei lá, de 1 metro, 1,5 metro, era uma coisa assim, bem delicadinha, né? Bem delicada. Mas, agora eu não vou lembrar, teve uma época, e aí eu comecei a ir mais vezes para ver se dava o, né? Tinha uma época que eu acho que ainda era da queda d'água. Tinha um túnel no final. Era um Sim. túnel. E eles colocavam meio que parecia um céu, assim, uma fibra, um azul, assim, clarinho, como o nosso estúdio aqui, né, da gravação. É. Então ficava, né? Uma rodava para cá e uma rodava para cá. E você passava no... Aquilo dava uma tontura no cristão. Eu lembro disso aí. O que Eu que é lembro, isso? mano. Aí eu olhava, eu era criança, o que é isso? Eu olhava e falava, nossa, nós estamos muito loucos aqui. Nossa, tá rodando. Mas era rápido, né? Você passava ali, Uhum. tinha, sei lá, umas 3, 4, né? Mas eu ficava, falava, meu Deus. E dava umas tonturas. Dava. Nossa. Eu não lembro se era antes da queda d'água, porque depois houve a reforma, ela ficou 2 anos fechada, né? E aí eles inauguraram sem a queda, então era uma coisa só, né? Não tinha mais.
enfim, né, houve modificações, e eu não lembro se era na época da queda d'água, que tinha esse negócio redondo. Gente, era um arco, né, que ficava ali assim, e alguns rodavam, eram vários, né, então alguns rodavam mais rápido, outros mais devagar, e aí dava aquele efeito na criança, que eu falava, meu Deus do céu, olha isso aqui que eu tô passando mal. Então, É mesmo. passava mal. Saia de lá tonta, né? Tipo, meu. Nossa, dá doida, doida. E era uma coisa, gente, do Play Center, que eu acho, eu estava hoje me organizando para estar aqui, que eu acho muito legal, né? Hoje os parques, você tem parque assim, só para quem é muito radical. E o Play Center não. Você tinha para vovó, para o vovô, para criança, para quem era radical, para quem era medroso, para quem gostava de carrossel. Verdade. Você tinha para todos os públicos, você se divertia o dia inteiro. Porque tem parque, eu vou conversar aqui, eu não vou mais em parque por causa disso. Não vou mais, não me atrai mais. Porque assim, ou você vai se jogar de 500 metros de altura, é uma montanha-russa, ou você não tem muito o que fazer, entendeu? Coisas menores, assim, né? Coisas mais... Você não tem muito. Lá tinha tudo, tinha a parte infantil, tinha a parte para quem não é radical, para quem é... Era tudo misturado. Tudo. Né? Então você... Não era uma coisa assim, eu preciso ir com meu pai e com a minha mãe, desde que meu pai e minha mãe sejam jovens, porque eu não consigo ir com a minha avó e com o meu avô, porque eles vão ficar aqui sentado parado. Não. Ia com todo mundo. Isso que você falou é interessante, né? Já dando spoiler aqui, que no minuto 53 aqui da gravação, como o Play Center ia fazer 53 anos, né? Eu tive essa ideia de emocionar aqui a convidada. Ai, meu Deus! Né, que eu vou colocar um vídeo aqui. É um vídeo curtinho que fala exatamente uma parte, ele fala sobre crianças de 0 a 80 anos. É bem legal. Olha aí, gente. Tinha tudo lá, né? Era uma mistura, e é isso, gente, é isso, né? Mas tem uma coisa que eu vou contar agora, que eu não te contei antes. Eu passei... Agora eu quero chorar, mas eu não vou chorar. Eu passei vários aniversários no Play Center e... Hoje é meu aniversário. Parabéns, Valéria. 4.9 hoje, então 2 dias depois do Play Center, né? Mas eu falei, eu vou escolher me dar esse presente. De estar no Play Center de alguma forma. Acho que eu passei uns 3 aniversários lá. E é uma forma de eu passar meu aniversário aqui hoje, né? Então é uma horinha só. Mas eu falei, não, eu vou. Aí eu falei, Nil, deixa eu ver com ele se tem pra gente gravar tal dia. E deu certo. Aí eu vou ficar quietinha, que eu vou falar só na gravação. E deu certo, tô aqui chorando. E deu certo. Deu certo, olha que beleza. Que bacana. Eu falei, felicidade, viu? Muita gratidão aí, assim, né? E vamos continuar brincando junto, né? Então, de alguma forma, trazer isso, né? E eu fiz questão realmente de fazer no dia de hoje. Então, é saudoso isso para nós, saudoso. Gente que, criança paulista, criança paulistana, crianças de 50 anos vão se emocionar. Com certeza, demais. É muita nostalgia, muita emoção, né? A gente lembra de muitas coisas, né? Não, e não tinha maldade, tudo era muito engraçado, né? Tudo era brincadeira, né? Tudo era muito maravilhoso, né? Tudo era mágico, né? Play Center, até no episódio, tem um episódio anterior, né, que eu gravei com o Eduardo, né, que fez 50 anos da primeira visita dele lá. Vi. Né? Muito top. Tem uma parte que ele fala que ele ia embora, né? Na hora que ele estava indo embora, ele comprava uma pipoca, uma Coca-Cola e ficava sentado assim, perto da Ponte do Limão, olhando o parque à noite. Olha aí, gente, olha aí. Olha aí. Da hora, né? Gente, esse episódio também, gente, vejam, porque é bem emocionante também. Tem muita alegria, tem muita história, mas vocês vão voltar no tempo aí. Com certeza. E assim, você comentou comigo também uma coisa interessante que eu fiquei até pensando assim, falei, caramba, como é que é isso daí? Ela mencionou assim que lá tinha uma ordem de usar os brinquedos. Como é que funciona isso daí? Existe uma ordem. Não é assim, eu vou chegar aqui, deixa eu ver. Não, você já tinha uma ordem. Vou contar aqui o segredo de uso do Play Center. Então, várias coisas. Isso com a escola, né? Geralmente com a escola a gente fazia isso.
Aliás, a gente ia 2 vezes por ano com a escola. Então, olha só. Está sol, que a gente tem a era antes do... Gente, vocês são da época do iMail, eu sou da época do Splash. Splash. É. Então, assim, antes do Splash, o que a gente fazia? Corria no Ciclone e já corria na Barca Viking, porque era quase de frente, porque tinha pouca fila. Certo. Porque não tinha chegado os ônibus ainda. Então, o que a gente já fazia, né? Ciclone, para dar aquela... Né? Gente, Ciclone era escorregador, né? Ali, de ondas e tal, super alto, que a gente se divertia. E ali, 2, 3 vezes no Ciclone, já para dar aquela esquentada no esqueleto, e já corria para a Barca Viking, porque não tinha fila de manhã. A Barca Viking era pela tarde. Não, já corria de manhã. Isso é época antes do Splash. Aí construindo o Splash, gente, que é a queda d'água, né? Antes do Aimeia era o Splash. Então, qual é a ordem? Pega a visão. Você vai no Splash, primeiro brinquedo é o Splash. Por quê? Esse dia tá sol. Porque você se molha. Certo. Se você se molha, aí, gente, entra o quê? A segurança do parque. Se você estava muito ensopado, você não podia entrar em quase nenhum brinquedo. E aí você ficava parado lá no meio do parque com cara de cachorro que peidou na igreja. Então, o que a gente fazia? Você vai no Splash, molha tudo. Certo. Aí você pega o teleférico para secar. Olha, boa, hein? Você pega o teleférico. Aí você já vai no teleférico, você já vai chacoalhando a mochila, você já vai torcendo a roupa e secando o peão, entendeu? Escuta, que tem mais. Aí, pá, você tá no teleférico. Você tem o quê? A visão panorâmica. Sim. Vamos descer ali que tem pouca fila no Superjet. Aí você já descia ali. Boa. Entendeu? Olha. Então você já tinha... Porque, ó, aí você já tinha ido no Splash, porque você... Não, a pessoa vai no Splash 5 da tarde, aí a pessoa diz assim, ai, eu fico com frio, ai, não. Não é horário para ir lá, é verdade. Aí você voltava molhado, pegava gripe, a mãe achava ruim, não vou mais deixar você ir. Não. Aí o que você fazia? Aí ia nos brinquedos. Aí vamos comer. Aí você tinha 3 opções depois de comer. Ou você tinha o show dos ursos, que é a frase impagável. Por que você está mexendo essa galinha? Porque eu gosto de homem. Que ele ficava lá com a galinha, né? Você tinha o show dos ursos, ou a Montanha Encantada, ou para quem tinha o estômago melhorzinho, você tinha o Cine 180 graus, que era o Cine 2000. Você ficava mais... Mas se você olhasse muito pro Cine 2000, né, que era, gente, era aquela tela baulada, né, 180 e tudo, aí dava meio que no estômago. É mesmo? Mas dava para ir. Então você tinha esses 3. E aí depois você ficava livre. Então você tinha essa ordem. Porque se você chegasse ensopado, olha só a segurança do parque, a gente chegava ensopado. Você acabou de ir no Splash, saía lá, eu vou aqui, sei lá, vou no samba. Gente, eu sou a época do Alpen Blitz, Concorde e tudo, né? Eles não deixavam você entrar no brinquedo. Sim. Por risco de choque elétrico. Aí você ficava lá secando? Não, você pegava o teleférico. A roupa do teleférico. Você já voltava sequinho para baixo. Um dia de sol. Boa. Entendeu? Um dia de sol. Tem tudo isso. E quanto tempo, no tempo que você pegava ali na estação, ela tá falando da estação lá que ficava do outro lado, perto do Ciclone, em sentido à outra estação do Superjet, né? Que ele parava lá do outro lado. Exato, ele parava do outro lado. Aí você corria, criança, né? Corria. Mas corre lá, porque tem pouca fila. Aí depende de onde você quer ir, onde seu amigo quer ir, né? Porque você tinha 2 situações distintas. Quando você ia com a escola, então, eu fui uma criança de Grande São Paulo, gente, eu sou do ABC Paulista, sou de São Caetano do Sul, então a gente ia com a escola, e eu ia com a minha mãe, né? Eu não tenho irmãos, eu não tenho muita família, então eu ia só com a minha mãe, às vezes. Depois tem o episódio com a minha avó também, né? Que é interessantíssimo, mas assim, eu ia com a escola. Então, a gente fazia isso, né? Então, já aproveitava e já
encontrava todo mundo, nós vamos pegar a fila de tal, e aí via o que dava para ir, porque tinha dias mais tranquilos, dias mais cheios, né? Que era super normal. E os brinquedos que eles estavam sempre, acho que quase todos os brinquedos, né? Sempre muito lotados, né? Sempre muito lotados também, né? E uma coisa que tinha um adendo aqui, né? Que teve durante um tempo, era a parte do parque, você pagava a parte do parque, não era barato, né? Hoje, claro, eu não vou aqui problematizar, não é isso, mas eu só quero dizer que tinha, que era o show da Orca, né? Então era a parte do parque, a gente pagava a parte, não era barato, eu lembro que a gente pensava muito em ir, né? E era um show de 2 horas, então você ficava ali 2 horas. Então eu fui quando eu era bem criança, bem pequena mesmo, né? Então eu fui com a minha mãe, com a minha avó, e a gente foi. Mas aí não teve mais depois, eles retiraram. Como eu falei, eu não quero trazer aqui sim ou não, gosta, não gosta. Eu quero dizer que tinha um show e pronto, né? Então tinha esse show também, que era ótimo também para a família. Você acabou de comer, e tinha horas, né? Não era a hora que você queria, né? Você tinha horas de show ali, né? Então era também uma opção pós-almoço, né? Sim, esses aí é igual o show dos ursos que você mencionou também, para fugir um pouquinho do sol, né? Dar aquela descansada, né? Mas lógico que 90% das pessoas não faziam isso e ia brincar na Barca Viking para passar mal, né? Meu Deus do céu, É assim, né? Então, Ali a balança, gente tinha medo. Né? Não, e balança de um jeito, gente, porque assim, né, você tinha ali, né, praticamente aquele movimento, né, pegar aqui a caixa de óculos, aquele movimento, né, assim. Então, assim, sabe? Então, eu, gente, como sempre sempre sentei no meio. Ah, você ia no meio? Eu ia no meio. Eu sou toda não. assim, eu ia no meio, cara, eu ia no meio, porque eu tinha medo de passar mal. Eu tinha medo de mandar parar aquilo ali, que aí a escola inteira ia saber que eu mandei parar. Porque não tinha o povo que mandava parar, gente? Sim. Nossa, mas olha só, você não chegou aí nenhuma vez na ponta? Não fui. O medo era maior. Caramba. Não, eu vou lhe contar. Quando fazia assim, aí você via toda aquela estrutura embaixo. E eu vi o viking que ficava pendurado aqui no barco, falava, meu Deus, né? O negócio fica na vertical, não vou. Então, eu nunca fui na ponta. O medo era maior. Hoje eu me arrependi. Tá vendo? Tá vendo? Me arrependo. Sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia com quem ia na ponta? Você levantava, acho que 3 centímetros do banco. Nunca tinha parado para pensar nisso. O pessoal fala, vai, você sai do banco. Fala, imagina, tá mentindo ali. Olha. Sim, por isso que o pessoal gostava de ir lá, a maioria. Nossa. Ninguém queria ir no meio. Porque a gente pensar, faz assim, você tem. O teu corpo se projeta para frente, né? Só Deus, só Jesus na causa, gente. Só Jesus na causa. Ali a pessoa comer o cachorro quente era difícil segurar, viu? Porque. Pensa, gente. E aí veio a pergunta, né? Você que está aí assistindo a gente, almoçando, dá uma pausa agora, porque a pergunta é. Aí, vamos lá. O conteúdo ia na pessoa da frente. Exatamente. Aí, meu pai. Nossa, exatamente. Imagina, você não tem nada a ver com isso. Meu Deus, meu pai. Aí o que acontecia, né? Aí atrasava tudo, porque aí você tava balançando lá, né? É isso aí, galerinha. Bota pra subir, maior agitação. Aí passou mal. Isso. Meu Deus. Aí você tinha que falar. Aguarde, o barco não para de uma vez. Aí você já invertia lá o botão para parar o barco, né? Aí tinha que limpar, tinha que tirar todo mundo, fazia a limpeza, né? Pegava a mangueira lá embaixo, jogava uma água ali, né? Meu pai, socorro. Era assim, né? Não, porque tinha ali um direto povo que queria ficar isso. em pé. Tinha um povo que queria ficar em pé. Não é? Não tinha um povo que queria ficar Verdade. em pé. Você já pensou? Não, agora vou em favor aqui. O que os operadores não passavam, gente? O povo queria ficar em pé, o povo queria trepar no negócio. Você imagina? Aí outro põe. Meu Deus do céu. Tinha que lavar. Olha. Aí você não tinha nada a ver com aquilo. Meu Deus. Óculos. Tinha óculos que voava. Voava, direto. Voava óculos, gente. Voava óculos.
que foi O aquilo? povo, ô Valério, o povo queria que desse o de ponta cabeça, girasse Pessoal, completo. Um dia foi pedir para mim lá, gira, gira o completo. Peraí, completo, deixa eu ver né? se eu acho o botão. Deixa eu ver se eu acho o botão aqui. Não, não ia, não. Ela não ia, não. Ela tinha um Girar, limitador. girar completo, gente. Porque assim, a gente realmente, porque quando ia ponta a ponta, realmente fazia ali, né, até um grau ali e voltava. E a gente, inocente, né, fala, mas será que vai virar uma hora esse negócio? Não é possível que esse negócio vai virar. Não, não vai, não é possível que esse negócio. Ficava ali, né? Mas a galera punha, queria, e cantava, e às vezes ia a turma, né? Era mais legal quando Sim. ia ali, sei lá, turma, que entrava a turma inteira. E era uma. Gente, era uma farra aquilo ali. Tinha pessoas que levavam a vovó também. 1900, 1985. Olha, Que tinha chegado no Brasil o Colossus, a eita. Ó, montanha-russa Colossus. olha ele E, lá, olha gente, ele lá. passava, ó, Colossus, olha isso aqui. Dois loopings, né? Porque a gente falava, vou no looping, né? Que eram duas, né? Dois Eita. pontas cabeça. Então, subia, fazia aquela queda maravilhosa, e pegava aquele embalo, fazia duas ali, dava uma voltinha. E, gente, passava na televisão, né? Nova atração do Play Center, e aí passava o povo. Tudo. E aí a minha mãe, né? Então, na época eu tinha 8 anos, eu fazendo a conta aqui, minha mãe devia ter 30 anos no máximo. Porque eu vou no Colossus. Porque eu vou no Colossus, porque eu vou no Colossus. É. E aí combinou, foi eu, ela e minha avó. Minha avó, mãe do meu pai. Meus pais eram, já acho que estavam separados já, meus pais eram divorciados. Mas tinha essa boa relação. Então foi eu, a mãe do meu pai, e a minha mãe, que seria a sogra e a nora, né? A sogra, a nora e a neta, vai as três lá. E nessa É. época, minha avó ela ainda andava, né? Porque pessoas mais de idade, então começa ali uma artrose, reumatismo e tal, mas ela ainda andava. Porque, para quem não sabe, gente, o que nós fazíamos do ABC? Nós pegávamos um ônibus até o trem, pegava o trem, então a gente não ia por metrô. Eu não sei, Certo. nem é questão de anos aí de metrô, mas enfim, a gente ia de trem. E você tinha ainda um tempo que você descia da estação, você tinha que andar até o Play Center, e você não tinha Isso. transporte. Pelo menos naquela época você não tinha um transporte, então a gente tinha que andar e tal. Então vovó ainda andava. Então vamos levar vovó no Play Center, vamos todo mundo. Aí ela olhou aquilo ali, nossa, vovó. Ela devia ter 60 e poucos anos. Mas eu vou nisso aqui. Gostoso, assim, Não. balança, gostoso. A gente não sugere muito, né, assim, que, porque, né, você tá vendo que, não, mas é lá, é inofensivo. Ele só vai e volta, não faz mais nada. É, Tá barquinho. onde? E nós olhando, falando, meu Deus, ela vai nesse negócio. Não, eu vou. Quando ela pegou a fila, acho que nem existia essa coisa de preferencial nessa época, né? Como eu falei, Uhum. 85, 40 anos. Bota a véia lá dentro. Meu Deus, Aí aí. o que eu pensei? Porque eu morava com ela, né? Aí eu falei, cara, eu vou perder minha avó. Eu vou perder minha avó, cara. Ela vai entrar aí, ela vai morrer. Aí aquela coisa, né? Cardiopata, véia, 14 comprimido, tá ruim. Aí bota ela para sentar no meio, 1,50 m, 1,45 m a mulher, bota ela para sentar no meio, que senão é muita, né? É muita emoção. Caramba. É. Vamos começar. E eu com a minha mãe foi, largaram lá fora, olha, largaram a criança lá fora sozinha. E foi as duas lá. Aí ela falava assim, Não. Nenê, a minha mãe, apelido da minha mãe é Maria, mas apelido Nenê, né, na família. Nenê, eu acho que É. eu vou lançar. É. E aí depois ela contando, né? Aí eu falava, meu Deus. E aí aquela coisa vai, né? E bota para subir, e todo mundo batendo palma, e o operador, né? A senhora tá bem! A senhora tá bem, só viu o bracinho. Só viu o Tá bracinho. bem, tá Só bem. viu o bracinho. E aí ele dava É. umas assim, eu não sei como é que é, depois até explica a operação do brinquedo, mas assim, eu percebia que ele estava demorando para começar ali uma coisa mais radical, né?
E a galera, vamos! E ela lá quieta, vamos. E eu lá fora, como? Eu vou ficar órfã hoje. Eu vou perder a minha avó aqui hoje, a avó vai para lá, a avó volta para cá, a avó... Aí Meu Deus. começou o quê? Aquele pêndulo, aquela coisa chegar no ápice do coisa tudo. E ela lá dentro, e eu pensando o quê? Não vou ter com quem morar, porque a mulher vai empacotar hoje. E balança. Meu Aí, graças a Deus. Deus, Deus foi bom para mim. Acabou o brinquedo, graças a Deus. Aí terminou no tempo regulamentar de jogo, deu tudo certo. E aí desce a mulher. Ai, tô com tontura. Desce a mulher com tontura. Então aí, né? Porque tem uma coisa legal aí Cara, de contar, né? Contar uma coisa legal. Esses ucáusticos que vocês estão vendo aqui, gente, eu tenho ascendência de leste europeu. A minha avó tinha vindo, né, da Lituânia, que é próximo ali de Polônia. Tudo. E por que ela teve muita vontade de ir? Perguntem aí para os parentes de vocês, 70 mais, né, 80 mais, que são de São Paulo, o saudoso Parque Xangai. Então, ela queria, olha que coisa bonita isso, gente, ela queria trazer o quê? A emoção dos brinquedinhos que ela ia no Parque Xangai. Para quem não sabe, o Parque Dom Pedro hoje, Parque Dom Pedro no centro da cidade, onde param os ônibus, né? Você tem ali um terminal de ônibus bastante movimentado, era o Parque Xangai. Então, depois do Parque Xangai, que acho que ele já foi, eu não sei se década de 50 ou de 60, que foi fechado para abrir o terminal de ônibus, veio o Play Center. caramba. Então, o Parque Xangai, né? Tanto é que a minha família, até antes de eles falecerem, onde que a gente pega o ônibus para ir para tal lugar? Ah, no Parque Xangai. Então não se falava terminal do Parque Dom Pedro, falava-se Parque Xangai. Então ela quis trazer essa coisa, olha que coisa bonita isso. Ela quis trazer essa coisa do Parque Xangai, quase foi de arrasta, mas ela trouxe a coisa do Parque Xangai. E aí ela já sentou lá e, né, saiu e sentou. Aí você então, a tontura, labirintite, pegou forte lá e ficou sentadinha depois. Mas ela foi. Caramba. Mas ela foi, ela não fechou o olho na barca, não? Foi com o olho aberto mesmo? Foi ali segurandinho, foi no olho aberto ali. Na verdade, eu acho que ela estava paralisada pelo medo. Sabe, ela não tem reação? Ela não tem uma reação? Ela estava assim. Ela estava sem reação. Mas deu certo. Ah, sim. Mas aí no mesmo dia, rapidamente, o que aconteceu? Minha mãe falou, agora eu vou no Colossus. Aí eu falei, bom, primeiro a véia quer aqui ir embora, agora essa aqui vai vestir o paletó de madeira no Colossus. Me foi no Colossus. Aí, gente, 85, eu tinha 7 anos, 8 anos. Desatei a chorar. Nossa. Minha mãe vai passar dessa para melhor. Eu vou ficar sem mãe. Ela subiu naquela ali, ela vai morrer do coração. Minha mãe jovem, tudo certo e tal. Mas ela disse que ela não abriu o olho em nenhum momento. Então, olha só. Que, Colossus era sensacional, né? Nossa, Colossus, Colossus. Caramba. Colossus. Eu acho que foi uma das grandes atrações aí até de década de 80, né? Eu acho que foi o Colossus, né? Que foi grande assim, porte. Né? Você via aquela estrutura, você via aquela estrutura da Marginal, né? Era uma coisa assim. Sim. Né? E assim, você mencionou que vocês vinham de trem, né? Então, por exemplo, imaginando aqui o trem chegando no terminal Barra Funda, quando você estava olhando para o lado direito, você já via a torre, você já via o Colossus, né? Meio de lado, assim, né? Que ele ficava no fundo ali, né? Exatamente. Era muito da hora. Era muito imponente, né? Exatamente. E assim, só falando da operação da barca, então, é totalmente manual, né? O operador que controlava ali o balanço, que é um pneu, né, que tinha embaixo, que fazia subir e tanto frear, né? Ao contrário, inverso. Aí ele, com certeza, como a segurança ali era inegociável, né? A gente sempre fala isso. Desde o momento que ela entrou, a visão total do operador era na sua Foi avó. tudo para ela. Foi todo para ela. Então, assim, foi todo, né? A gente brincou aqui, falou, mas ele fez ali, mas assim, de 30 em 30 segundos, ele falava com ela. Isso. De 30 em 30 segundos. Porque, assim, hoje, vamos falar o português claro aqui, né? Eu estava até pensando justamente nisso hoje, né? O envelhecimento das pessoas, ele é muito diferente hoje.
né? Então você vê, eu, o Nil, a gente tem praticamente a mesma faixa etária e tal. Mas você vê uma pessoa há 40 anos, que tinha 40 anos ou 50, já era uma pessoa um pouco mais ali complicada na área de saúde, né? Então eu lembro que a minha avó tomava um monte de comprimido para dor de dor não. Na verdade, reumatismo, como eu falei, hipertensão, labirintite. Então, você tinha uma outra vida, né? Então, Sim, você pega hoje uma pessoa de 60 anos, uma pessoa de 60 anos hoje ela está voando baixo, né? E você verdade. não tinha tanto isso. Claro, você tinha, sempre tem as exceções, né? Você tem mais aquela coisa da senhora, aquela senhora com vestidinho, né? É, sim, sim. O Então lencinho, né? isso, Né? mais aquela grampinho na cabeça, né? Que fazia crochê. Hoje, umas coisas mudaram, né? Então, e vovó já está no Sim. andar de cima também, né? Vovó, muitos anos depois, graças a Deus, né? Minha mãe ainda está entre nós, então, mas coisas maravilhosas, né? Então, fomos nós três ali, e tudo. Eu era bem criança, então, muitos brinquedos eu também não podia ir, até por conta de idade e altura ainda, mas, como a gente falou aqui, brinquei normalmente em muita coisa, Sim. né? Em Você muita coisa. lembra você mencionou aquela hora do teleférico, né, para secar. Você lembra quando ele passava dentro da montanha, né? Era tão legal, né? Nossa, gente, porque a estrutura da Montanha Encantada, né, era uma montanha mesmo. Então não era só aquele Isso, brinco, não, subia ali, tinha um momento que você passava, né? Vocês procurarem, tem os sim, vídeos aqui, então você tinha ali certinho que você passava. Gente, aquilo é mágico demais. verdade. Mágico Era muito demais legal. aquilo, gente, mágico demais, Uma né? pena, né, ter pegado fogo, né? Aí depois resolveram não Foi, fazer mais, né? De jeito. foi. Então, aí, na verdade, então, aí foram os 2 anos que ela ficou fechada, e aí, É, por segurança, que eles tiraram a queda, né? Foi o que eu li. Então, eles mudaram. isso. Gente, e assim, pela época, né? De novo, a gente falou muito disso, mas eu sempre vou bater nessa tecla. Segurança como item inegociável em tudo, em Verdade. tudo. Então, se houvesse alguma desconfiança, fecha o brinquedo. Era raro, Sim. né? Então, não é uma coisa que acontecia É, muito, né? falo pra você, o que aconteceu no Hopi Hari lá com a menina, né? Lembra? Que caiu lá Ai, da torre? nossa, Aquilo, verdade, ó, falo pra verdade. você, jamais, jamais teria acontecido no Play Center. Não, Tanto é que o não, turbo funcionou até o final lá, sem zero acidentes, entendeu? exatamente. Ali Nossa, e foi uma assim, falha operacional gravíssima. não, e assim, pelo menos na minha época, eu não sei como é que era depois, né? Mas eu digo assim, gente, eu frequentei o Play Center mais ou menos ali 84, 85 até 93. Depois eu não frequentei mais, comecei a trabalhar e tal. O Play Aham. Center fechava naquela época às terças-feiras para manutenção. Aí, Então, se você tá vendo? passasse na marginal ali, nos arredores, né? Eu não era muito daquela região, mas às vezes a gente passava, enfim, né? Enfim. Os brinquedos estavam todos funcionando para teste, todos vazios. Então, terça-feira era o dia da manutenção. Não sei se depois mudou, né? Mas era Sim. terças-feiras. Terças-feiras o parque não abria. Na época eu trabalhei, de 97 a 2005, assim, a segunda era folga, terça era Ah, limpeza, também é, manutenção, e é, de quarta a domingo eu trabalhava, então, entendeu? então, E emendando com isso, falando dos incidentes, que, lógico, teve algumas coisas que aconteceram, mas, teve, assim, teve. lógico que nada tão grave. Teve Sim, alguns que eram um pouquinho mais, mas, assim, tinha muita segurança, né? Principalmente antigamente. sim, sim, Superjet teve uma época, né, que muitos falam do Superjet, mas o carrinho caiu na marginal. É que a pessoa é, aumenta, né? Isso aí foi um pessoal, carrinho lá que chegou a cair ali, mas foi embaixo ali, chegou, acho que, sim. machucar algumas pessoas. E você mencionou para mim da diretora. Conta para mim o que Meu aconteceu. Deus do Como assim, céu. pô? Como Tinha assim? só que complementando, o pessoal falava do Aham, Superjet, porque o que eu achava bem interessante do Superjet, né? A maioria hoje das montanhas russas, né? Claro, cada uma tem a sua particularidade, tem umas que são aquele carrinho que é centopeia. O Superjet, se não me engano, eram isso. 4 pessoas, né? 2 na frente, 2 atrás, né? 3 na frente, 3 atrás, enfim. Pouca gente, né? Aquele carrinho individual, né? Todos os carrinhos você segura aqui. Sim. O Superjet você segurava na lateral. Na lateral. Na lateral. Então era uma coisa mais, né? Porque você não tinha aqui, você tinha só aqui. Então isso era uma coisa que trazia, né? E aí que nós tínhamos na época a dona
a finada Dona Odete, que ela infelizmente já partiu, esposa do seu Leônidas, que também era, ali todo mundo conhecia, diretora da escola. E aí você estava ali assistindo aula, daqui a pouco você escutava a sala do lado gritar. Gente, eu sempre estudei em escola estadual, eu fui aquela criança raiz que pegava ônibus, é que eu morava perto, né? Mas assim, essa coisa de perua de escola, pai levar de casa, isso nunca foi uma realidade minha. Meu pai não tinha nem carro, então a criança raiz, né? Criança raiz que cresceu na década de 80, exatamente. Isso. E todo mundo gritando, aí falava, nossa, estão gritando. Aí, quando entrava a Dona Odete, ela já entrava, né? Ela já estava mais senhora, assim, né? Já é uma senhora. E ela já entrava com cara de sapeca. Porque na época, gente, ainda, nós pegamos, tá? Eu ainda peguei, curiosidade, eu ainda peguei a época que se a diretora entrasse, nós levantávamos da carteira. E nós esperávamos a diretora pedir para sentar. E ela geração, falou, hein? Peguei essa geração, gente. Ainda peguei, ela levantava da carteira, aguardava e sentava, né? E aí, não, gente, pode sentar. Vocês já sabem, né? Era Play Center. Era Play Center. Então, ela falava, ela botava a mãozinha na cintura, baixinha, né? Vocês já sabem, né? Nós vamos Play Center! E aí começava, né? Então, primeiro semestre, segundo semestre, pelo menos uma, 2 vezes ao ano. Então, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre e tal. E essa diretora, ela ia em tudo. Olha. Ela ia em tudo. Não, porque esse ano nós vamos não sei o quê, porque não sei o quê. Duvido. E ela pegava os alunos, duvido você ir em tal lugar. Não, nós vamos no Superjet. Eu quero você no carrinho da frente, porque você não consegue. Você vai ver o que eu vou fazer. E ela pilhava a galera toda para ir no Play Center. Essa mulher não me sai do Superjet, não me quebra a perna? Nossa, uma saída, assim, mas ela teve ali talvez ali um desconforto, né, uma labirintite, sei lá, uma tontura, e ela caiu. Então foi uma fatalidade. Então não foi algo relacionado ao brinquedo. Então ela teve ali talvez algum desequilíbrio por ter saído do brinquedo, né? E aí eu lembro que assim foi aquela tristeza. Aí começou, a gente se encontrava, né, na escola, que eram vários ônibus, a gente se encontrava. Gente, vocês não sabem, né? Não tinha celular. Não tinha. Não tinha celular. Né? Então, gente, você não sabe, parece que a Dona Odete, aí fica aquele telefone sem fio, né? Parece que a Dona Odete se machucou. Tá? Não, como assim a Dona Odete? Porque ela é muito querida, né? Mas o que chamava atenção é que isso, ela ia em tudo. Ela ia em tudo. Aí você via aquela baixinha, aquelas coxonas grossas, tava lá. E ela ia em tudo. E ela ia em tudo. Aí a gente olhava e falava, cara, ali, ó. É a Dona Odete na fila do Enterprise. É a Dona Odete. Vamos lá falar com ela. Você já foi em qual? Eu já fui não sei aonde. E ela, gente, ela pilhava todo mundo para ir. Então, assim, a época da Dona Odete, então, alunos vou mandar esse link, claro, alunos do Dom Benedito, Paulo Alves de Souza, vão lembrar aí da saudosa Dona Odete como diretora. Nossa, a gente se divertiu horrores. E que legal, né? Que legal essa geração aí, que Nossa. Você vai lembrar, nos anos 80, ali, nas filas dos brinquedos, você ficava prestando atenção no brinquedo com o seu olho, você não tinha nada para ficar filmando, celular, você conversava com os amigos, ouvia música, ouvia a operadora agitar, né? Exatamente. Agora, você trouxe uma coisa muito importante. Não tinha. Então, assim, não tinha... Você vai avisar, depois daqui a gente vai, vou mandar um WhatsApp para a gente se encontrar no Hang Ten. Não tinha. Entendeu? Não tinha. Então você saía de um ia para outro, saía. A gente era diferente, gente. Nossa, era muito da hora. Né? Muito e muita bom, música, né? Nossa, Sim. Você lembra que tinha um ponto de encontro lá? Tinha um ponto de encontro, que era perto de onde a gente comia, não era? Isso, perto da lona ali. Então, na lona, qual que era o nosso ódio que eu coloquei? Acho que eu coloquei para você, que eu mandei para você. Qual que era o ódio? Agora eu vou fazer uma reclamação. Tinha um waffle, aqueles waffle, né, que se põe na máquina. Uma delícia. Isso. Uma delícia aquilo ali. Não tinha o que fazer. Aí punha doce de leite naquilo, maravilhoso. Até que a pessoa vinha comprar você com garfinho de plástico.
Como é que você vai comer aquilo com aquele garfinho de plástico? No Olha, pratinho. Como é que você ia comer aquilo, gente? Então, aquilo ali era uma coisa que a gente fala assim, vamos comer o waffle? Ah, ela vai vir com o garfinho. Eu não vou. A gente não comia por ódio do garfinho. tinha que trazer de casa o garfo, né? De casa o garfo, socorro. E ali tinha pipoca, né? Tinha área de que a gente podia comprar alguma coisa para comer, né? A gente levava às vezes lanche quando ia com a escola, mas às vezes você comprava uma pipoca, um refrigerante, você acabava comprando alguma coisa ali no ponto de encontro, né? E ela Sim. meio que dividia o parque, não é que dividia o parque, mas você tinha, né, um pedaço do parque de um lado do ponto de encontro, e você tinha aqui uma outra ala do parque, vamos dizer assim, né? Era Isso. mais ou menos isso, né? E também, quando às vezes acontecia de quando a pessoa se perde, né? Se perdia lá, as pessoas informavam lá no saque, né, para a rádio, né? Tinha a rádio Play É, Center. Atenção, você, nome não, tal, da escola é, tal, é, encontra ou no ônibus, né? Ou a pessoa não entrou no ônibus para ir embora na excursão, ou ela é, está perdida lá. no Seus ponto de pais estão encontro. em frente à barca, estão em tal lugar, né? É Entendeu? verdade, é verdade, é Isso é verdade, nossa, ponto de encontro. E era isso, né? Meio que eu não vou me recordar se era a única passagem que a gente tinha ali, né? Que essa, como eu falei, o ponto de encontro com essa parte de alimentação meio que dividia o parque, né? Então você era obrigado a passar de um lado para outro, né? Eu não sei se tinha isso, outros, ou era ali mesmo, né? Porque você tinha isso. uma área do parque, aí você tinha essa área né? E você tinha ali onde ficava Show dos Ursos, Montanha Encantada, você tinha uma outra ala do parque. E, gente, não era temático, né? Porque hoje você tem assim, essa ala é a mais radical, essa ala é infantil. Não, era tudo junto. Sim. Né? Então você tinha o carrossel em frente da barca, você tinha um negócio. Então era tudo junto. É, Isso que era era mais tudo legal. ali. E você, essa época aí que você pegou, né, da infância ali, anos 80 foi a melhor época do parque. 80, Nossa, 90, nossa, entendeu? gente. Aquilo Só ali, assim. começou a ter as mudanças de 97, 98 em diante, 99 ali começou a ter as mudanças, mas até essa época aí era muito louco, muito da Porque hora. o que tinha, né? O que tinha de tempos em tempos, dependendo do brinquedo, tinha brinquedo que não tinha como mudar de lugar. Mas alguns brinquedos, eles mudavam de lugar. Né, eles Sim, mudavam de lugar. tinha. Então, né, falou, nossa, mas eu vim aqui, mas tal coisa estava em. Não, não, mas ela está lá perto do. Aí a gente ia, né? Isso. E tinha também meio que um. Eu não sei como é que era isso, juridicamente falando, mas tinha esse rodízio de brinquedos. Então, por exemplo, se eu não me engano, acho que o Colosso ficou por 2 anos, né? Ficou 1 ano, 2 anos, depois aí ele já ia embora, e aí já vinha um outro brinquedo, então tinha essa Isso. coisa que também enjoava, né? Mas tinha coisas que eram fixas. Então, a barca viking era fixa, carrossel, que é uma coisa praticamente aí tradicionalíssima, né? Sempre ficou. Então, né, carrinho de batida sempre ficou. Então, mas um ou outro É, brinquedo que tinha essa questão de, né? O Colossus vai embora em 3 meses. Então a gente fazia é. aquele esforço para ir no parque, né? Antes daquela atração ir embora, né? É que ele era alugado. O Colossus era alugado, né? E ele tinha um tempo certo, e depois dele veio o Splash, né? Foi construir o Splash ali. E Então. os outros, e, por exemplo, os outros menores, é menor modo de falar, Enterprise, assim, que ficavam sempre mudando, eram os de parque itinerante, né? O Play Center também tinha unidade Então. móvel, né? Então eles traziam Exatamente. ali. Exatamente. E, Então, como prometido, agora o momento ai, meu Deus. para emocionar a convidada aí, Ai, todo mundo. Vamos rodar um videozinho aqui que vai fazer você lembrar de muita coisa aí, ai, né? meu Deus. Esse vídeo aqui é um dos mais legais institucionais que eu já vi. Vou rodar para você ver aí. Só, deixa eu procurar ele aqui. Onde ele está? Vamos lá. É isso. Essa aqui foi a melhor época do Play. Ai, meu Deus.
novo dia em São Paulo, a cidade que já virou sinônimo de progresso no Brasil. É também um novo dia no Play Center. Pelo seu tamanho, a gente pode considerar o Play Center como a cidade da alegria. São 200 mil metros quadrados que fazem do Play Center o maior centro de diversões da América Latina. Mas, para que você viva todas as suas emoções, o Play Center prepara-se para recebê-lo. Aqui dentro, 1.500 funcionários levam muito a sério sua tarefa: garantir a alegria de milhares de visitantes que todo dia passam pelo Play Center. Tudo é minuciosamente checado. São esses pequenos detalhes que fazem a grandeza do Play Center há 15 anos. No Play Center, a alegria não para. E o pessoal do Play Center sabe como é gostoso ver chegar pessoas do Brasil inteiro e até do exterior para virem brincar aqui dentro. São crianças de todas as idades, de 0 até 80 anos. A ordem aqui é uma só: alegria. Em cada atração do Play Center, você encontra uma emoção diferente. Aqui, você mostra o seu jogo de cintura. Você sobe, 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 depois desce. Pode dar um mergulho na diversão. No Play Center, você vê o lado doce da vida. Pode conhecer o verdadeiro trem da alegria. Onde será que você leva mais susto? Do lado de dentro ou de fora do Play Center? Se você é um daqueles que vive num vai e vem, o Play Center tem também o brinquedo certo para você. E o que é melhor? Sempre atrações novas e promoções diferentes. Como foi, por exemplo, a Noite do Terror. Uma promoção que o Play Center realizou e que foi o maior sucesso. Mas vem muito mais por aí. É só você ficar atento. Para que todo mundo tenha um tempinho especial para se divertir, o Play Center recebe excursões de escolas e de grupos organizados. É muito normal, por exemplo, empresas fazerem aqui suas festas de fim de ano para seus funcionários e amigos. É sucesso garantido. Essas mesmas empresas também descobriram no Play Center um lugar perfeito para a promoção de eventos e produtos. Tinha que ser mesmo no Play Center. E o dia está acabando. Foi um dia muito gostoso. Grande parte das pessoas ficam aqui desde a hora em que o Play Center abre até a hora em que fecha. Daqui a pouco, começa um novo dia de agitação.
Vai ser muito bom poder repetir todas essas cenas de novo. No Play Center, o sonho é a nossa realidade, é o nosso trabalho, é a nossa realização. Você pode conhecer muito mais do Play Center. É só conhecer de perto, sentir a emoção bem ao seu lado. Todo esse mundo de alegria espera você de segunda a domingo, menos às terças-feiras. Venha viver no Play Center. Da hora, hein? Aí se acaba tudo. Aí se acaba com tudo, entendeu? Meu, emocionante demais. E eu sou da época, tem uma coisa muito legal aí. Eu sou da época dessa banda. Eu lembrei agora, andando pelo Play Center. Eu sou dessa época. A bandinha. Dos bichinhos, né? Que vinham ali vestidos, né? Vinha de cachorro, tinha palhaço. Eu venho dessa época aí, gente. Eu vinha dessa época aí. Né? E tanto. Melhor. Cedo, gente. Nossa. A melhor época. Esse vídeo aí, para mim, é um dos melhores institucionais que tem. Se eu não me engano, é de 86, 85 ou 86, eu acho. Não lembro. Mas é muito da hora, muito bom. Foi realmente essa época ainda, né? Como eu falei, ainda tinha sem palavras, eu acho que até pela época, né? Final de década de 70 para 80, eu acho que tudo calhou, né, a ter um parque. Foi muito feliz a ideia. Sim. Foi muito feliz. E aí, eu acho que a minha última ida no Play Center, trouxeram para o Play Center uma roda gigante chamada Gigantona. Isso. Era a tal da Gigantona. E o que é Gigantona? Eu já estava, isso em 1992, 93, eu já estava ali com 16 anos, 15, 16 anos, né? Vamos na Gigantona. Foi o pessoal do bairro, assim, né? A gente estava maiorzinho, né? Mas a gente foi de trem, maiorzinho. Vamos na Gigantona. Ah, quem que vai? Ah, eu não quero. Ah, eu vou aqui na Monga, eu vou ali, porque ela ficava mais ali perto da Monga, na ponta ali, né? Isso. Aí eu falei, eu vou. Gente, parece mentira isso, mas, né? Eu vou. Gente, era assim, era o brinquedo, na época, para a época, era o brinquedo mais alto do parque, naquela época, né? Porque, claro, vem um brinquedo, vai outro, Double Shock, Evolu, tá. Mas naquela época era o brinquedo mais alto. Então, você tinha a panorâmica normal, e assim, a Gigantona, gente, era gigantona. Talvez não como hoje a gente tem em São Paulo, né, uma roda que veio, acho que aí também, mas ela era muito grande. Eu vou porque eu quero ver a paisagem. E vamos lá. E aí eu lembro que acho que era 4 pessoas e tal, e aí foi eu, um menino que estava com a gente no grupo, e tinha um rapaz, e a gente entrou junto com esse rapaz, e fomos lá. Aí deu uma volta, o menino sinalizou para descer, que estava comigo. Ele falou, você fica aqui? Não tinha uma maldade, nada. Eu falei, vou ficar aqui, né, com o rapaz e tal. E roda, e roda, e para, e roda, e roda, e roda, e para, e roda, e roda, e roda, e para, e roda, e para, e roda, e parou. Nossa, mas faz um tempo que a gente está aqui, né? Faz tempo que a gente está aqui. Esqueceram nós. Caramba, mas que hora que era isso? Esqueceram Você nós. lembra? Era tipo umas 5 horas, assim. Era o último brinquedo. Esqueceram nós. Aí o menino, né, não era tão menino, já era um homem feito, vamos dizer assim. Eu percebi que ele estava, talvez, aí, não sei assim, ele não estava 100%, ele não estava muito legal. Eita. E ele começou a botar a cara para fora e xingar. Eu não vou dizer aqui o que ele estava xingando. Mas era pau d'água, FDP daqui, e vai não sei para onde, e começou isso aí. E nós lá, em si. Né, a roda aqui, a gente na lateral aqui. A gente estava na lateral, a gente estava na lateral. Era alto já, hein? Era alto já. Quando a gente acenava, a galera lá embaixo, eu ainda tô chorando. Quando a galera acenava,
e a gente acenava, a gente estava chamando a pessoa para chamar alguém. A gente não estava dando tchau porque a gente estava dando tchau. Mas o povo achava que a gente estava dando tchau. Tchau. Não, eu queria chamar alguém. E não via ninguém. Foi. E aí a gente ficou lá, uns minutos, né? Não foi muita coisa e tal. Como é que a gente soube? Porque aí veio um pessoal do Play Center, porque a gente tava. Aí a gente já ouviu aquela coisa funcionando. Porque, gente, assim, a roda ela era muito grande. Sim. O parque não estava muito cheio naquele dia. Já estava tarde, entendeu? Já estava tarde. Então, assim, né? E aí ficamos lá. E esse moço começou a desesperar, esse moço que estava comigo. Porque eu falei, gente, eles vão dar, porque assim, não tem celular. Mas eu falei, o pessoal que está comigo vai dar falta. O pessoal sabe que eu estou aqui. Então o pessoal vai falar, olha, a minha amiga está lá na roda. Espero, né, que eles tivessem feito isso. Então, eles iam falar, pelo amor de Deus, eles iam falar, né, que, pelo amor de Deus, né, que eu estava lá. Mas aí desceram a gente antes, mas já me esqueceram na gigantona. Mas nada que afetasse o meu amor. Então, nada que afetasse tudo. Mas olha, gente. Lembrando que a gigantona ela tá no Hopi Hari hoje, né? A giranda, né? Que era aquela olha aí. Daí, né? E foi a que o Michael Jackson andou, né? No dia que ele veio. Nossa, não sabia que era a mesma. Na roda. Olha, Sim. eu não sabia que era a mesma. Eu não sabia que era a mesma. Que interessante, gente. Que interessante. Não, eu falo, é saudoso, né? E eu me lembro que numa dessas idas com a escola, meu pai resolveu ir comigo. Que você vai com a sua mãe, que você vai com todo mundo, eu vou também. Foi com a escola. Ele não andava muito, né? Não andou muito nos brinquedos, porque meu pai, ele teve um acidente com 20 e poucos anos. Ele tinha, meu pai também já não está entre nós, ele tinha o braço esquerdo amputado por conta de um acidente automobilístico. Certo. Então, dependendo do brinquedo, ele não tinha como se segurar. Então, ele não ia em todos os brinquedos, né? Também não era muito, ele tinha medo de, eu tenho medo de passar mal, aquela coisa de desmaiar e tal. Mas em algumas coisas ele foi, porque eu vou nesse aí de rodar. Eita. Eu também, tá, gente? Eu gosto de brinquedo de rodar, eu não gosto de brinquedo de cair. Então eu gostava do samba, do Open Blitz, do Concorde, do Interpreta, tudo que é de rodar, você me chama. O que é de cair, eu ia, mas não era. Agora rodar. Vamos no Hang Ten. Vamos no Hang Ten. Caramba. Vamos no Hang Ten. Eu não vou saber explicar, o Nilson com certeza vai saber explicar mais do que eu, mas era um troço que andava muito rápido. Muito. Principalmente quando ele chegou, quando ele era novinho, ele voava, a velocidade era muito grande. Eu não sei se passava de 200, aquilo, porque assim, né, ele só rodava, ele não levantava nada, ele só rodava, e ali num determinado momento, ele fazia ali, né, ele tinha ali só um balanço, ele subia, né, mas não é aquela coisa, uma Enterprise, não, ele subia, mas era uma coisa muito, suave. Vamos nesse aqui, imagina, só rodar, o que pode acontecer? Nada. Só que você tinha algumas coisas de segurança que você tinha que prestar atenção. Então, por exemplo, uma coisa que do jeito que você sentou, que você se ajeitou, você vai ficar até o fim daquilo ali. Vai ficar. Por quê? Porque você colava, porque o negócio andava, sei lá, 200 km, 105, sei lá. Então não tinha, assim, eu vou tirar a mão, nunca mais você vai voltar, aquela mão não ela estava. Vai ficar ali. Se começou assim o brinquedo, você vai assim até o fim. Eu vou pegar essa mão, vou pôr. Não tem como. Não dá, é forte. Bota o pai lá, bota o pai do meu lado, bota eu, vamos, tudo bem, vai, trava tudo, vai, começou a rodar. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá ótimo, tá rodando, o ventinho. Vamos lá, aumentando a velocidade. Hang Ten. Exatamente. Como você pode ver, eu não tenho cor. Eu também. O meu pai, que é filho desta senhora que estava na barca Viking da outra vez, também não tem cor. Só que ele foi ficando com menos cor. Nossa. Ele foi, né? E aí ele já começou a mudar aquele semblante. Aí eu falei, bom,
vovó, quase, mamãe, agora é o pai. Eu já estava maiorzinha, devia ter uns 12 anos. Aí eu falo assim, você tá vivo? Porque não dava para... Se você fizesse assim, eu conheci gente que, veja, gente, que se machucou não por conta de negligência, porque a pessoa não seguiu a regra do brinquedo. É A verdade. pessoa ela queria fazer assim, não é para mexer. Então, às vezes a pessoa ela se deslocava porque ela não seguiu. E eu só tentava olhar, porque não tinha como. Olhar. Gente, eu uso óculos agora, tá? Não usava óculos. Aí, rabo de olho. E eu gritava: você tá vivo? E ele falava. Aí ele já não respondia mais. Eu falei: agora vamos esperar o fim do brinquedo para ver se o rabecão vai ter que vir buscar. Não é mesmo? Aí parou o brinquedo, ele continuou segurando com a mão que ele tinha, na mesma posição. Nossa. Parou o brinquedo. E ele continuou assim, lá assim, ó. É isso aí, desembarque do lado esquerdo da plataforma. Até às 20 horas tem mais. Não tem desembarque. E o homem ficou lá. Todo mundo saiu, ele ficou segurandinho lá. E aí precisou vir um menino para tirar ele de lá, senhor. Nossa. E ele assim, já acabou? Negócio parado, não tem ninguém. Aquela fila gritando lá fora. Já acabou? Nossa. Já acabou. Aí ele, pode descer já? Nossa. A pessoa estava em Nárnia, a pessoa estava louca em Nárnia, entendeu? Então a família inteira brincou no Play Center em momentos diferentes, né? Você vê como é que é, né? Nos anos 90, eu não fui no Hang Ten quando ele chegou, né? Foi nos anos 80 ali. Ele era muito mais rápido. Tem até vídeo. Eu fui nos anos 90. Nos anos 90 ele já não estava mais com aquela velocidade. Mas ainda você saía meio atordoado. Imagina esse dia aí. Exatamente. Eu não sei, até uma coisa aí, né? Que eu não sei se a gente tem algum lugar de pesquisa, mas assim, se eles até, eu não sei, diminuíram a velocidade dele. Porque o que a gente falava? Ó, era justamente isso. Começou, gente, não mexe o pescoço, não mexe braço, não põe braço para assim. Você tá assim? Você tá confortável? É assim que você vai assim até o fim? Então, era uma questão mesmo, né? E assim, eu não sei a velocidade, mas eu acredito que passava de 200 quilômetros, porque tinha uma hora que você já não enxergava mais. Porque você tem um tempo para o seu cérebro processar o seu olhar, né? O que você está vendo. Não, já começava a turvar. Entendeu? Começava a turvar. Agora, você fala assim, Val, se você pudesse escolher um dos brinquedos para você voltar, um só, obviamente, seria a Casa do Monstro. Mas se eu pudesse escolher, é difícil, né? Mas talvez eu voltaria no Hang Ten, por causa disso. O Hang Ten na versão que ele era mais veloz? Na versão veloz. Porque, exatamente, na versão veloz. Porque eu peguei girar, ele assim, né? Eu gosto de rodar. Me põe para rodar. Põe para rodar, me põe no Enterprise, me coloca no... Entendeu? Tinha na xícara. E me põe na... Nossa, xícara... Roda, nossa, imagino você então na roda panorâmica, né? Que dava para girar, lembra? Você rodava de assim e de assim. Girava. Você imagina? O povo queria me matar, porque eu quero rodar, entendeu? Eu quero rodar. Então eu não tenho problema até hoje com tontura. Porque o negócio era rodar. Então você pegava uns doidos, que às vezes você vai com mais gente, né? Aí você vai. Oi, tudo bem? Pode rodar um pouquinho, né, pra gente. Já ia rodando. Já rodava tudo. Entendeu? Já rodava tudo. Mas aquilo, né? Sempre com cuidado e segurança, né? Sim. E você chegou aí no labirinto? Você falou do labirinto também, né? Nossa, lembra? Gente. O labirinto. Ai, vou falar uma maldade. Tá vendo? Deus não ajuda a gente por causa dessas coisas. O que a gente já fazia? Ficava do lado de fora, ali dando um tempo, às vezes esperando uma fila ficar menor e tal, para ver o povo, porque você via às vezes algumas pessoas do lado de fora, você via lá dentro. O povo lá, e não saía nunca. Mas aquela senhora tá ali faz um tempo que eu tô aquela senhora não vai, né? Será que ninguém vai entrar lá dentro para ajudar ela? Ela vai ficar o dia inteiro ali dentro.
Não, ela vai ficar o dia inteiro ali dentro. Nossa, mas ela não tá conseguindo. E aí a gente. Será que a gente entra para ajudar? Nossa, Não, mano. mas vamos esperar mais um. Ali, Graças a Deus. Não, ela não saiu, gente. Ela não saiu. E aí, a gente saiu com um galo na cabeça, porque a gente era muito perfeito, né? Então, claro, você começava a pôr o dedo, mas tinha uma hora, gente, que os teus olhos já confundia tudo. é verdade, confundia bastante. É fácil, você encosta o telho. Tem uma hora, gente, que você já. Você pensa que não é e é, né? Entendeu? É que só por Deus aquilo ali. Só Jesus. E aí começava essa coisa, né? Mais velhos. Eu vou entrar para ajudar aquela mulher ali, gente. E aquele senhor. Nossa, tem um senhor ali. Nossa, ele ainda não saiu? Meu pai, tá lá. Tá olhando com o vidro. E a gente. Olha que maldade. E a gente ficava assim, gente. Sim. Olha que maldade. Ele ficava do lado da casa do monstro, né? Eu lembro. Isso, exatamente. Ficava na ponta, exatamente. Ficava ali. Né? Monga, acho que ficava próximo também. A Monga, isso. Ficou próximo também. Então, nossa, então já mais antigos. Eu não sei se ele ficou até o final, eu não vou me recordar, porque tem brinquedos que realmente eles atravessaram as gerações, né? Claro, foi passando por manutenção, mas, por exemplo... Ali, É, ali naquela parte foi assim, ó, nessa época aí tinha o labirinto, lógico, voltando um pouquinho para trás, né? Ali era o Castelo Mal Assombrado, né? Castelo Assombrado. Isso, Castelo Mal Assombrado. Né? Depois, ali naquele local, veio a Casa do Monstro, colocaram ela ali. Foi. O labirinto, ele ficava ali na beira da Marginal, assim, como se você estivesse olhando para a Marginal. Isso. Mas aí, futuramente, foi retirado o labirinto, ficou só a Casa do Monstro, e futuramente tiraram a Casa do Monstro, porque já tinha um bumerangue, aí foi construída uma fila do bumerangue lá atrás. Exatamente, exatamente. Porque teve brinquedos também, né? Então, a Eva, né? Eu lembro que os professores usaram a Eva, pelo menos na minha época, né? Os professores usaram a Eva para dar aula depois do Play Center, porque você entrava pelo pé, então você via todas as estruturas de osso, de vascular, né? Ela estava grávida, então você tinha um bebezinho, tinha ali, né? Todas as estruturas, a língua dela, que todo mundo fala, joga na língua da Eva, que é um colchão. E todo mundo se jogava na língua da Eva, né? Então, e você saía pela orelha. Então, era bem interessante. Foi um dos primeiros brinquedos também, a Eva, né? Foi bem legal. Alpen Blitz, Concorde, né? Eu sou da época do Concorde ainda, que também era bastante rápido. Então, tirava rápido. Né? Não Concorde. Samba era também, eu sou da época do samba. Era bem gostoso. Né? Era assim, depois depois você comia, fazia alguma coisa, assim, uma coisa mais leve para você tomar um ar, se tivesse muito calor, né? Então o samba era bem gostoso. Mas Valéria, o samba, ele aparentava assim, né, ser uma coisa assim, mas dava um friozinho na barriga, hein? Dava porque ele era alto, né? Ele ia alto. Então, pra quem não sabe, né, gente, é um brinquedo que rodava, né? Então tinha o guarda-chuvinha, você em duas pessoas, parecia um teleférico. Só que a hora que ele rodava, ele dava ali um deslocamento, né? Ali, assim, então ele, né? Mas ele levantava um pouco, né? Ele levantava um pouco a estrutura, então ele não ficava só ali girando, né? Ele levantava ali um eixo, né? Então era, né? Então ele era, não é uma coisa muito assim leve, né? Eu acho que é moderado, apesar de ser um brinquedo de rodar, de não ficar de cabeça para baixo, mas ele, né? Sim. Você foi no swing? Lembra do swing? Como que era aquele o laranja? Era um laranja, tinha umas gaiolinhas. Ficava ali em frente o Cine 180 ali. Fui, swing. Fui no swing, fui no polvo. Polvo, nossa, polvo é o primeiro brinquedo, nossa, saudade do polvo. Nossa, fui no polvo. E o polvo também, né? Aquilo ali para dar a tontura no polvo, nossa, era maravilhoso. No polvo, tudo, mas swing, polvo. Então, nossa, como eu falo, brinquedo de rodar, né? E o Enterprise, eu me lembro que bem no início, o Enterprise, ele era uma pintura azul e amarela. Isso. Eu peguei o Enterprise com azul e amarelo. Depois ele foi pintado de prateado. Isso, prateado, verdade. Então, assim, e era complicado, gente, o Enterprise, porque assim, né? A gente. Então, era um brinquedo que começava ali na casinha, né?
Então você começava, ele ia rodando, então você ficava na horizontal lateral, né? Sim. E depois então ele levantava em o eixo, então quer dizer, você rodava ali de cabeça para baixo, né? Eu gostava desse daí, rodando tudo. Só qual que era o problema? Você tinha que ir em 2, então era meio que nem uma moto, né? Você meio que sentava na pessoa, era meio que uma moto, você agarrava a pessoa. Então assim, você tinha que achar um cristão que queria ir naquele brinquedo, entendeu? E você tinha que achar um cristão, né, que você gostasse para ir no brinquedo com você. Então era esse desafio de ir no Enterprise, né? Quer dizer assim, ai, tá faltando um. Aí você... Eu não vou é mesmo, pessoa, não. Não com essa pessoa, não. Que ela vai ficar me agarrando, né? Não vou com essa pessoa, não. Ah, eu vou sentar. Não, você que senta aqui, eu não vou sentar aí, não. Não. Era meio que assim, mesmo, né? Tá faltando. Você quer vir? Não. Não vou, não. Não vou. Não vou. Então, ai, que horror, né, gente? Maldade. Não. Você leva uma pessoa. Mas geralmente eu ia, mas tinha hora que não dava. E o barulho, lembra? O barulho que ele fazia. Nossa, mano. Porque era aquilo, né? Então aquilo começava, vou tentar fazer, né? Começava assim, e tava tudo aqui. E aquilo começava aqui, ó. Levantava, ficava 90 graus o negócio. 90 graus. E tudo. E o povo aqui rodando, tudo. Aquele povo gritando. E aquele povo rodando. E era aí. Então, gente, meu Deus do céu, era um negócio. Aí você viu o povo, vamos naquele outro. Então, assim, o dia, né? A gente tentava fazer o dia render. Porque era isso que eu falei do começo, né? Da ordem, né? Então, enquanto aqui tem fila, a gente brinca nesses 2. Enquanto esses 2, a gente brinca naquele ali. Então, aqui dá pra gente, enquanto a gente almoça, a gente consegue aproveitar aquele. Aqui tem muito sol. E outra coisa, né? A gente voltava torrado, vamos falar? Verdade. Tava torrado, Nil, voltava torrado. Eu que não tenho cor, então assim, a gente prendia o cabelo, né? Então aqui na nuca, ficava tudo torrado, tudo. E tem um detalhe, né? Do carimbo. Carimbo, isso que eu ia falar. O carimbo. Não, tem uma história com carimbo muito interessante. Quando a escola ia, todo mundo ficava com carimbo, né? O carimbo e tal. Ai, que era uma coisa, né? Ai, eu fui no Play Center. Então era isso. Só que a minha avó, essa que foi na Barca Viking, eu morava com ela, falava, então, eu não quero que você fique com carimbo, porque as pessoas vão achar que você não tomou banho. Você vai tirar esse carimbo. Ai, cara. E eu tirava o carimbo. Aí, 40 anos depois, eu fui fazer um curso, uma viagem, eu fui para Florianópolis, e lá tem o Projeto Tamar. Então você compra o ingresso, você pode entrar e sair. Eles carimbam uma tartaruguinha aqui. Eita! A criança de 47 anos. Ai, meu Deus, o carimbo! E agora eu vou poder ficar, porque minha avó já foi de arrasta, eu vou ficar com o carimbo. Tem uma semana com a tartaruga no braço. Mas você mostrou para quê? Não interessava. Eu acordava, eu fui no Tamar. A criança não viveu o que ela teve que... Tá vendo como a gente volta? Tem que viver. Porque eu não vivi. Ai, mas deixa eu ficar. Não pode, é feio. Não, ficar com esse negócio no braço. A pessoa tá achando que você não tá tomando banho. E eu tirava. Aí eu fiquei com o carimbo uma semana. Assim, o quanto aquilo ali... Aí o namorado, né? Você não vai lavar esse... Não vou lavar esse carimbo. Não, vai ficar aqui. Vai ficar até sair. Até sair o carimbo. Era bem assim mesmo. Nossa, do Play Center era uma marca, né? A pessoa ia lá, eu fui. E quem não foi, ficava com vontade, né? Na próxima eu vou, então, hein? Que é legal. Nossa, porque assim, até no institucional que você mostrou, né? A gente viu um show ali, tinha muita gente que fazia show, mesmo naquela época. Então eu me lembro que eu era bem criança, acho que antes até da gente ir, eu lembro que o Bozo, o palhaço, né, gravou lá no parque, era nessa época, 84, 83 e tal. E eu lembro que eu chorei naquele dia, porque eu queria estar lá com o Bozo, aproveitando o parque, né? E eu falava, mas não tem ninguém para me levar.
mas a vovó não pode me levar, o vovô, ninguém pode levar, criança, assim, bem pequena, né? Gente, foi um ícone. Foi O mesmo. Play Center, ele foi um marco para São Paulo, acho que até para, eu não tenho esses dados, eu não cheguei a puxar isso, mas até para questão de turismo, porque nós que somos paulistanos, a gente tinha, gente, eu não vou falando que a gente tinha facilidade de ir, porque envolvia um custo, não só, tinha um passaporte, né, então tinha um custo, então nem todo mundo conseguia ir e tal, e não só a questão de transporte, porque aí era transporte público, pelo menos eu, né, o transporte público, mas não era todo mundo que conseguia ir. Não. Muita gente viajava, né? Muita gente viajava. Igual eu, no caso, meu pai antigamente pagava aluguel, né, lá na Zona Norte. Eu fui conhecer o Play Center, ele foi me levar a primeira vez, foi em 89. Olha aí. Eu tinha 11 anos. Olha aí. Na minha E é um infância, evento, não. né? Não Entendeu? foi, Nil? Para você foi um evento, não foi aquilo? Foi um evento, né? Foi um evento. Então, eu lembro que meu tio tinha sítio lá, a gente se deslocava, e eu me lembro que eu ia cochilando, que era muito cedo, mas quando chegava na Marginal, ele falava, vai chegar o Play Center. E eu já, gente, não tinha como você não olhar qualquer hora do dia ou da noite. Verdade. Chegando aquela imagem da torre, assim, né? A torre é a primeira coisa que você via já. Iluminado, não tinha. Você já ficava ali, né? Porque eu ia sentido Castelo Branco, então o Play Center ficava à minha esquerda, né? Então você já. Ai, olha ali chegando. Aí você falava, lá, vai descer, lá, o Superjet vai descer. Aí desceu, ó o povo gritando. Então, e tem uma coisa muito triste hoje. Como tem muito prédio, mudou muito em volta, né? Se a gente olhar naquele institucional, só tinha o Play Center. Só. Você sabe que eu não consigo mais identificar onde que ele está no Marginal? Nossa, ali tá irreconhecível, né? É um prédio enorme, né? Que fizeram lá de empresas. No fundo ali tem prédios residenciais, né? Na lateral onde era o Looping, a garagem de ônibus ali. E na parte da frente ali, onde era... Tem mato, árvores, porque tá construindo um posto, ali onde era Sky Coaster, tá totalmente abandonado a área lá, né? Sei, então assim, às vezes eu olho o Ponte do Limão, até porque eu falo, né? Olha que diferente, a gente estava antes no Passageiro, e hoje, como, né, não dá para a gente ficar ali olhando muito, senão a gente bate o carro, né? Então hoje não tem. Eu olho e falo, gente, eu sei que é ali. Eu sei que é ali. Eu já não reconheço mais. Olha que coisa, né? Só uma coisa assim que lembra bastante, né? É você olhar os prédios, né? Tem uns prédios vermelhos do outro lado da Marginal, ele ficava em frente ao parque. Na próxima ali. Eu já vou tentar. Prédios só vermelhos. Para dar aquele quentinho, né? Só para dar aquele quentinho. E eu acho que, aí, infelizmente, né, eu não tenho nenhuma foto de lá. Acho que eu não tenho foto de lá. A única coisa que até o pessoal lá no Facebook me pediu, eu preciso achar, que eu tô com um monte de coisa encaixotada aqui em cima, que eu tô sem armário e tal. Eu tenho, da lojinha de souvenir, eu tenho uma baleinha orca cor-de-rosa. Então eu tenho um chaveirinho perdido aqui em algum lugar. É a única coisa que eu tenho do Play Center, é o chaveirinho da baleinha orca, ainda do show da orca lá, de quando eu era criança. Acho que é a única coisa que eu tenho, assim, né? Porque muita gente filmava, né? E já teve o celular depois, então já deu para fazer algumas coisas, mas eu não tenho. Eu tenho só isso, ó. Ai, gente, nunca fiquei Olha que triste. Medrosa? Nunca fiquei nas noites do terror. Medrosa ou porque você não gostava? Não, porque não tinha ninguém para ficar. Porque ou a gente ia com a escola, ou, porque assim, Noite do Terror, você tinha que ter uma turma ou alguém, porque assim, gente, o trajeto, durante muitos anos, né, naquela época, 80, do trajeto do trem até o Play Center, você tinha muitos, ali era muito armazém, né, muito caminhão. Sim. Então era um lugar assim não muito legal para você andar a pé à noite. Tanto é que quando a gente ia, né, eu e minha mãe, o que a gente fazia? Quando a gente saía do parque, a gente tentava pegar turmas, porque todo mundo ia para o trem. Então a gente ia meio que em blocos de pessoas, todo mundo ir sozinha e tal. Então eu nunca tive companhia para falar, vamos na Noite do Terror. Olha que coisa triste, gente.
Nunca fui. Eu já pensei você ir no Superjet com o Fred Krueger. Gente, essas coisas não têm preço. Já pensou Né? que da hora? Você andar no parque, você ser surpreendida. Não, a Casa Monstro viva, né? Sim, Viva. sim. Né? Aquilo não tem Ali preço. não tinha pra onde você correr. O parque era infestado de monstros. Depois das 6 horas, Exatamente, tinha. exatamente. Exatamente. Então, né, ia baixando, eles baixavam a luz, então ficava só algumas Isso, luzes e tal. Mas assim, é uma coisa que eu tenho tristeza em não ter vivido. As noites do sim. terror, né? Eu me lembro que, Então, né, isso era muito próximo, legal. né? Desculpa interromper. Próximo à Noite do Terror tem o Hopi Hari, que faz a Hora do Horror, mas é completamente diferente, porque o Hopi Hari ele é maior, ele é mais, tem mais largo, então você consegue fugir. Lá no Play Center, não. Não Entendeu? fugia, exatamente, você Era não da hora. fugia. E aí você tinha, porque tinha muitas, não áreas verdes, mas você tinha muito arranjo de flor no play center, muita árvore, arbusto. Então você tinha o lugar dos monstros se esconderem, né? Então isso Sim, era muito. legal, porque saía de trás dos negócios, entendeu? Então Você aquilo lembra me das lembra pontes? bastante. Lembro. Aquelas pontes lá na Noite do Terror, eles colocavam máquina de fumaça embaixo, Olha, gente. colocavam uns 4, 5 monstros lá com umas correntes na mão, eles batiam aquela corrente Meu, no chão, faziam um barulho do caramba, olha mano. eu correndo. Você não via nada. Olha eu correndo. Olha eu correndo já. Correndo e gritando. Sou eu, correndo e gritando. Então, não, eu me diverti horrores, porque assim, eles iam, não sei se todo o tempo, mas parece que eles iam nos brinquedos também, né? Você tinha monstro indo no brinquedo. Então, gente, é uma ideia assim, muito Sim. genial Noite do Terror, né? E movimentava, porque saía do infantil, então você já tinha talvez um outro público visitando, então Nossa. você movimentava, né? Uma outra turma aí, né? Um outro bloco de pessoas, de Foi um clientes ali. sucesso. Na época de Noite do Terror, era a época que a gente mais trabalhava. O parque lotava, lotava. Na semana eram excursões do Brasil inteiro e de fim de semana a galera daqui em peso, cada Noite do Terror. Era o Exatamente, maior evento do é. parque. Não, e assim, você podia chegar mais tarde, né? Porque você ia aproveitar o parque em outro horário, era mais. E era nessa época, mais ou menos, né? Agosto, julho, agosto, não era? Isso, Então, sim. e olha que interessante, a gente tem uma época mais seca. Então, ou É, seja, não vai ter chuva, né? Então você não vai ter chuva. Então, isso é algo bem importante também, a época que acontecia. Então, era tudo sim, foi muito bem lançado no momento pensado, certo, né? tudo muito bem E pensado. agora eu quero saber, ela vai falar um pouquinho, a Valéria vai falar um pouquinho do canal que ela tem também, né? Fala aí, Nossa, Valéria, do seu canal. verdade! Eu vou ser bem rápida, bem sucinta aqui. Gente, eu sou bióloga, tenho uma outra formação. Então tá aqui o meu canal, que é o Gatos no Divã. Eu trabalho com comportamento felino, com os gatinhos que vocês têm aí na casa de vocês. Então, tanto com a parte de atendimento para você que é dono de gato, mas hoje eu priorizo mais a formação dos profissionais, formação de veterinário, palestra, curso. Então, tá aqui o meu canal. O que eu ia fazer até, né? Eu tenho um outro canal, né, que eu estou montando ainda, da parte de 4x4. Esse é um outro lado da Val. Mas por enquanto vamos ficar só nos gatos. Então eu agradeço Ah, aí, né? Quem tiver pô, bacana, dúvida, galera. né? Escreve lá, acompanha, que é bem Muito bom. legal, né? Muitas pessoas têm, né? Esses bichinhos, né? Em casa. Exatamente, tem muita Legal, dúvida, né? Pessoa querendo trabalhar, enfim, as ordens sempre. sim. E quando você ficou sabendo do fechamento do Play, o que você sentiu assim? E foi para as redes sociais. Chorei, 2012, chorei. né? O que a gente achou? Que fosse reabrir em outro lugar, ali, sabe assim, a gente saiu daqui, mas vai. Agora, não, fechou de verdade, não vai. Então, assim, é um buraco, né? Sim, Então, fica mesmo. passa aquele filme. Porque é engraçado, né? Você passa ali, você sabe que tá ali, você sabe que tá ali, você sabe que tá ali. Não vai estar mais ali. E aí você já, as primeiras vezes, né, você passa na marginal, já não tem a torre. Não tem a torre. Então aquilo vai dando né? Porque não tem uma substituição. Não tem uma substituição. Então foi muita tristeza. Foi muita tristeza. Muita Quem tristeza. viveu, quem viveu, viveu, né? Quem Meu não Deus. teve sorte de viver a nossa época, né? Porque Exatamente.
Quem viveu, Pegou um viveu. pedacinho, pegou um pouquinho, um finalzinho, ou lá no início, lá na época boa, né? Porque essa coisa do parque mesmo, como eu falei, da pessoa lá na roupa de cachorrinho, da banda, essa coisa raizona, meu parque raiz mesmo, né? Do carrossel, da banda, do trenzinho, aquela coisa bem, bem criança mesmo, que todo mundo brincava. Sim, exatamente. Ali, aí quando a pessoa estava lá, ela estava segura, né? Exatamente. Então você não tinha, né, pelo menos, você não tinha maldade, você não tinha, né, como eu brinquei aqui do Enterprise, mas não era maldade, não era nada daquilo. Então, todo mundo brincava com todo mundo, nos brinquedos, como eu falei, era uma parte aí, né, os operadores, que a gente dançava e tinha música que tocava na rádio, que eles tocavam. Então, você já se divertia na fila. Você se divertia na fila do brinquedo. Então você não tinha que esperar para ser feliz. Olha que loucura. Ah, tem que esperar o brinquedo. Você se divertia na fila. Verdade. E falando nisso, como a gente está no finalzinho, não pode, eu estava esquecendo de um. E o Labamba? Você balançou no Labamba? Jesus Cristo, o que era aquilo, gente? O Labamba, gente, era um negócio que a gente fazia uma preparação psicológica. O que acontece? Então, aí entrava, deixamos a cereja do bolo para o final, porque entrava o quê? Os operadores na jogada. Porque você que está ouvindo a gente, vendo, você que viveu o Labamba, você imagina, eu estava pensando nisso hoje cedo, você imagina o Labamba sem o operador? Não existe brinquedo. É mesmo. Chato. Porque aquilo entrou, rodou, acabou. Não, gente, então você já começava, tipo assim, nossa, o operador é doido. Você já entrava na fila vendo se o operador era doido. Verdade. Meu Deus, o operador é doido. Aí você já começava na fila. Aí qual que era a preparação? Você já começava a planejar aonde você ia pôr a mochila, que geralmente a gente, escola, né? Você jogava a mochila no meio, aquele monte de mochila no meio, né? Porque aí ela, com a questão de rodar, elas ficam todas juntinhas. E aonde você ia pôr o raio do braço? Por quê? Porque você só tinha aqui, né, para segurar. Sim. E aí, o que acontece? Entrelaçava 49 braços junto com o seu deste lado, mais 49 braços deste lado, e você ficava todo roxo, porque batia cotovelo. O quadril, para não falar outros nomes, o quadril, gente, ele ficava em todos os lugares, menos no banco. Então, nos primeiros 15 segundos, né? Estamos aqui, tá bacana. Daqui a pouco, aquele pistão começava a trabalhar, meus amigos. Nossa, ali, pipoca. Ali. Gente, mas era divertido. Porque o problema, eu vou falar, qual era o problema? Era muito engraçado. Ah, então era legal. Não. Você dá risada, você perde a força. É verdade. Quando você ri muito, você perde a força. E você tem que se segurar aqui, porque senão você vai parar lá no meio. Verdade. Tinha uma hora que a galera se soltava, ela ia lá no meio, ficava lá. E não pode. Aí ele parava o brinquedo, todo mundo vaiava, quem estava lá no meio, vaiava, tenta o cristão para continuar o raio do brinquedo. Então a gente perdia a força. E tinha hora, vou contar, tinha hora que assim, você estava aqui assim, e se eu percebesse que tinha muito braço me segurando, eu me soltava. Vixe, mano. Ai, por quê? Porque tinha os outros braços segurando o meu braço. Então eu não precisava segurar. Eu vou ficar aqui. Ai, vou relaxar. E aí você ria. Aí você ria da fila. E aí sempre tinha um figura, né? Tinha um figura que caía, tinha um figura que perdia as calças, tinha as mochilas. Sempre tinha um negócio que dava errado, gente. Sempre tinha um negócio, num bom sentido, tá, gente? Não que, né, num bom sentido. Mas sempre tinha alguém que perdia a calça, sempre tinha alguém. Sempre tinha alguém. Aí eu já falo para você. Eu já falo para você. Aquele episódio lá que está aqui no canal, eu não lembro o número, mas eu mandei para você, do Double Shock, a equipe do Double Shock fala do Labamba, operadores que conseguiam lá, as roupas desciam das mulheres lá, era doideira. As roupas, exatamente, vou ficar sem roupa.
Gente, aquilo era engraçadíssimo. Viu? Porque às vezes falava lá, você de rosa aí, quero ver, você de azul. E, e o povo dançando na fila. E o povo fervendo a fila já. Entendeu? O povo fervendo a Verdade. fila. Então, gente, a atração que eu falo, né? O brinquedo a mais era o operador, gente. Sim, Era o sim, operador, era o agitava. operador. Eram vocês, gente. Era o. Você, tinham 50 brinquedos, então o 51 era o operador. É isso que Sim, ninguém. sim. Eu acho que nenhum outro parque, gente. Eu nunca estive na Disney, eu nunca quis ir pro Hopi Hari, porque eu tenho luto do Play Center, eu estou em luto ainda. Eu nunca fui no Hopi Hari, não faço questão. Falei o nome aqui do parque, desculpa. Mas por causa do operador, gente. Sim. É o E lá não tem operador. isso, viu? Lá não tem isso. Lá é tudo mais assim, norma, não tem a energia que tinha o Play Center ali, não. Na agitação não tem. Exatamente. Porque é diferente, você fala assim, o operador é doido, e eu falei muito de segurança hoje. O operador é doido, ele coloca todo mundo em... Não, não é isso que eu estou querendo dizer. É a diversão, é você puxar aquela galera. E o que você Sim, percebia? O operador, ele gostava de estar ali e fazer aquilo. verdade. Exatamente. Não é? Não é uma coisa assim, e aí, gente, tudo bem? Vamos lá. Não! Ele punha Sabe, fogo em você o dia inteiro. sabe por quê? Igual assim, ó, o que acontecia, por exemplo, falando por mim, se eu girar, eu tô no Cataclisma, no Crazy Dance, no Polvo, se eu girar no Double Shock, se eu girar o brinquedo ali e não falar nada, só falar norma, a hora também não vai passar para mim. Então você tem que brincar, tem que agitar, né? Porque aí a hora passa também para você, vai passando, né? Entendeu? Exatamente. Passa a E hora rápido. outra, você chama atenção também. Porque você fala É, assim, olha, atenção, as barras devem... Um exemplo, né? As barras devem estar abaixadas, não se levantar durante a operação. Não, porque você vai ali, aí, não vamos esquecer, as barras sempre abaixadas, hein? Olha, então você é, chama mais a atenção também, né, sim. deles e tal. E aquilo, E gente, tinha, pode falar. desculpa, tinha um plus também no finalzinho, que sempre tinha a zoeira, né? Às vezes tinha zoeira, por exemplo, no Labamba mesmo, tinha operadoras que faziam assim. Agora sim, chegou a vez da fila, valeu, tchau. Aí o pessoal tá tudo levantando. Quando o pessoal É começa a sair, verdade! fala, então, peraí. Não, eu tô bonzinho hoje. Volta. Aí Isso, esse volta, a pessoa sentava e já ficava lá. Volta pra fila, né? Que aí tem. isso, exatamente, exatamente. Não, e aí assim, já tá acabando o pessoal aqui, aí já. Mas eu não, aí tudo de Entendeu? novo, entendeu? E aí você, na fila, você já via o povo de novo, tudo caindo, tudo... Era muito legal. Nossa, muito da hora. Não é, gente? E Deixou saudades. saudades. Nossa, demais. Demais mesmo. Já tá o quê? Já quantos anos já? 2012 para cá? 14? 2012, 14 anos já. 14 anos 14 já anos de sem. luto. 14 anos de luto. Né? Então Uma pena, né? é uma pena. Mas Né? hoje em dia, a galera que não viu, veio na internet, né? Assiste aqui o podcast, É, passou a ver como é que era. É isso, né? assistam, Agora, maratonem, assistem. Então, você que tem aí, pessoal aqui, né, 40 mais, 50 mais, pega o filho, né? Você que está aqui, eu não sei do que o pessoal está falando, chama seu pai, sua tia, sua mãe, para ver, né, para reviver isso, principalmente o pessoal que viveu. Não tem só gente de São Paulo, né, que viveu a época do Play Center, ou pessoas que moraram em São nossa, Paulo, mas chama o pessoal para vir aqui no canal, gente, porque isso aqui é a história de São Paulo. sim, Olha eu me emocionando de novo. É a história de muitos de nós aqui. Como a gente se sim. divertia na década de 80 em São Paulo. A gente não tinha muito o que fazer, né? Claro, quem tinha mais condições financeiras talvez fazia outras coisas, mas é o que a gente tinha para se divertir. Verdade. Verdade. Era muito, muito bom e deixou saudades demais, né? Olha, Quando vê tô o vídeo, chorando não de tem como não se novo. emocionar. Que horror, eu chorando aqui de novo, gente. Mas é um choro de alegria, né? Como eu falei, a gente viveu tudo isso, né? Sem celular, sem se preocupar, enfim, né? Agora, eu Uma vou te época fazer uma pergunta.
Pode fazer. Qual foi o objeto mais inusitado que você viu cair? Porque, ó, óculos é normal, talvez dentadura do povo cair. O que foi a coisa mais inusitada que você viu? Inusitado, então, nos 8 anos que eu fiquei lá, eu destaco uma situação que não é nem tão inusitado, é uma coisa assim que eu avisei a menina antes, né? Ai, meu Deus. Só que ela não quis ir pelo meu aviso, né? Era na época do Cataclisma, eu estava operando o Hum, Cataclisma, hum. e naquela época estava muito em alta aquele aparelho StarTAC, lembra? Meu Deus! Motorola de abrir. Isso. Abria assim. Aí, é. Aí no Cataclismo, qual era a nossa norma, né? Pessoal, coloque em bolsa os objetos na faixa amarela. Não leve nada com você, porque no giro pode cair, né? Aí eu vi na hora que eu Exatamente. fui travar que ela estava segurando esse aparelho, né? Eu falei, ó, melhor você deixar, né? Porque pode cair lá de cima. Ah, não vou deixar, não. Você. Aí, eu fui pro comando, né? Foi no primeiro giro de ponta cabeça, eu já vi lá. Nossa, virou 4, 5 pedaços. Meu pai, socorro. Meu Deus. Aí ela desceu. Jesus. Entendeu? Eu É, avisei, né? nossa, me deu até um. Gente, era E era caro, caro. tá? Era caro. Era tipo, igual esses, né? Não vou dizer nomes aqui, mas igual esses celulares hoje, tem uma marca que é um de abrir, era nesse E naipe o negócio aí. Tipo assim, fulano tem um startup. Nossa, era aí. Nossa. E aí o celular da menina. Nossa, meu Deus, eu tô imaginando. E aí se espatifou. espatifou no chão lá, Ai, né? E aí ela só lamentou, né? É a norma, né? A gente falou porque a gente tá ali, tá vendo o que acontece, né? Cai boné, cai óculos, óculos, boné, exatamente. entendeu? Você tem que tirar tudo, que nem assim, brinco. A gente evitava isso aqui num Labamba, por exemplo, porque assim, É, evitava aí com esse tipo de coisa, entendeu? Então, anel, que amassava, às vezes o anel amassava no Labamba, você não tirava nunca mais, ia cortar o anel da mão. Então, tem essas coisas, então, e a gente não ia sem nada. Justamente até por verdade. questão de segurança. Prender cabelo, né? Sim. Porque na hora lá que você via só o cabelo da mulherada, assim, E brinquedo. aí, a Olha gatinha tá lá, descongelada. exatamente, entendeu? Você viu só os É, cabelos da pessoa voando, entendeu? Então tinha umas coisas assim. E como eu é falei, né? muito. Você avisou, mas eu acho Então que isso daí. óculos era o padrão, né? O padrão mesmo, acho que era óculos voando, né? Ah, óculos, vixe, demais, óculos. Era óculos Boné, voando. carteira, Nossa, celular, meu um Deus monte do de coisa caía. céu. Moeda, caía muita moeda, né? Ó, Moeda, né? mas Verdade, que é as a moeda? moedas, Mas que é a né? moeda? Moeda era o Kamikaze, o Cataclisma, o Labamba e o Boomerang também. Quando ele parava, você encontrava Olha, muita moeda no banco ali, no vão do banco, olha, porque ele pro looping. volta, né? Então, ele volta, exatamente. Que loucura, gente. Olha que. E Eu vocês imagino. não voltavam. Ó, vocês, visitantes, É, não voltavam para pegar, viu, a moeda. não, o pessoal não voltava para pegar, às vezes nem via, a pessoa estava tão louca que a pessoa nem Verdade, via nada, né? A gente queria ir para o próximo brinquedo, queria rir tudo de verdade. novo, queria, né, ir tudo de novo, e meu Deus do céu, né? Que época boa. Ah, Olha, é foi muito da assim, hora. foi um giro muito bom. Foi uma. Sim, Voltamos no tempo aí. Muito bom. isso. E eu quero agradecer, então, a Valéria, parabenizar novamente aí pelo aniversário dela. Obrigado por participar, viu? Recordar com a Muito gente. maravilhoso. A honra foi toda minha, como eu falei, tentei trazer um pouco, de uma forma bem espontânea, com alegria aí, né, das nossas experiências com família, com escola, enfim, Sim, nossa, sem palavras aí, e que o seu canal cresça cada vez mais, que a gente leve para a nossa geração e para as gerações que infelizmente não viveram, para tentar participar um pouquinho, às vezes com o pai, com uma prima, com uma tia, até com a avó, né? Que eu tenho amigas que já são avós, o que a gente viveu, sim, né? com certeza. A melhor época, Muito bom, muito bom, muito né? bom. Então é isso aí. Bom, Valeu, Valéria, obrigado. Valeu, galera que assistiu. E bora pro próximo. Falou, tchau, tchau. tchau.